Prazer em revê-lo. Prazer grande. Obrigado mais uma vez por me receber. Você tá aí. Jorge, o Elvis está por aí? Está chegando. Que ótimo. Poxa, Ciro, que alegria. Alegria minha. Revê-lo, né? Porque você esteve aqui em 2018. Sim. Né? Foi um programa que bateu todos os recordes. Vamos ver se a gente quebra hoje. Fala a verdade, já faz 7 anos. Para nossa alegria, nós estamos transmitindo pela Com Brasil. A Com Brasil é uma TV que reúne todas as TVs comunitárias, né? São 130 canais e nós estamos transmitindo pela Sky, Oi, Vivo, GVT, todas as TVs, todas as produtoras, né? E assim, também pelo cabo para toda a região. Então, uma alegria. E nós estamos vendo aqui, daqui a pouco nós vamos comentar, tem gente do Brasil aí, inteiro. Tem gente de Goiás, Manauá, tem gente de Manaus, Bahia, que já está mandando aqui, Josimar Santos, por exemplo, do Paraná, estou com Ciro, muita gente, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Antônia Mauri, Jair Gonzaga de Santa Catarina, o Brasil inteiro está participando, né, conosco. Então, é uma alegria estar hoje no programa do meu amigo Nilson Martins. Nilson, roubei a cena aí, porque eu estava falando. Olha a simpatia do homem. Grande Nilson, grande Paulo, muito obrigado a vocês pela hospitalidade. Nós que agradecemos. Voltar a Osasco é sempre para mim uma alegria muito grande, porque apesar de todas as dificuldades, tremendas dificuldades que o nosso povo está passando, isso aqui é um lugar que faz a gente acreditar no futuro. Aqui vocês estão vendo mais os problemas, mas a gente vê, né, o desenvolvimento tecnológico, a capacidade de diversificação do perfil produtivo, econômico, coisas acontecendo boas, né? Graças a Deus. Eu estava comentando aqui, antes do Ciro chegar, que pode haver uma grande mudança depois do dia 1º de maio, né? Porque eu percebo que o Lula, parece que ele viu realmente a realidade e vai ser a disputa agora, se o Lula realmente sair fora, conforme se comenta aí, a disputa aí vai ser entre o senhor e o Dória. Eu acredito mais no senhor, que vai para a disputa lá com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai ficar preocupado. Na verdade, o jornalismo, cumprindo o seu papel, né, tenta antecipar para os leitores, para os espectadores, o que vai acontecer. Uma previsão aí. E é um serviço quase impossível no Brasil. Se você tomar, por exemplo, as pesquisas brasileiras ali nessa época, em abril de 2018, ninguém, até por arrogância, falta de humildade, ninguém dava a menor bola para o cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. De repente acontece aquilo, uma facada, né? Mas não é só a facada, havia ali no Brasil acumulada assim, uma mágoa muito grande do nosso povo. Uma mágoa com o PT, com o Lula, porque foi aquela mistura trágica da maior crise econômica da história brasileira, que é essa que está aí, envolvida com aquele escândalo novelizado em horário nobre de corrupção para todo lado, e que, se o Lula não teve o devido processo legal, o Supremo acabou mostrando aquilo que eu já denunciava, mas não dá para disfarçar, né, que a roubalheira virou a lógica do modelo de poder do PT no Brasil. E isso causou fenômenos graves. Em São Paulo, um povo extremamente politizado, trabalhador, né, a verdadeira cabeça econômica, cultural do Brasil, 70% votaram no Bolsonaro. É nosso povo. É preciso considerar isso com muita humildade, com muito respeito. É nosso povo. Por que 70%? Porque o Bolsonaro tinha uma obra? Ele não tinha essa obra. Não é? Por quê? Porque ele tinha uma proposta muito imaginosa, cheia de boas soluções para o Brasil. Ele também não tinha. Foi exatamente isso, a mágoa, o protesto justo, compreensível, porque o desemprego naquela data tinha explodido de 4% para 12%, de onde nunca mais desceu. Foi o PT que produziu isso. A imprudência do Lula, né, os conchavos. Foi o cabo eleitoral. Foi o cabo eleitoral. E está sendo de novo. Está sendo de novo. É impressionante. O Lula vai para a televisão e diz assim, todo mundo devia ter direito ao aborto. Olha, isso é um assunto muito grave. Não pode ser leviano desse jeito, tanto mais um camarada que mandou no Brasil 14 anos e não mexeu uma palha nesse assunto. Aí vai insulta a dignidade religiosa cristã, a formação do nosso povo. E isso está fazendo com que boa parte das pessoas que se frustraram com o Bolsonaro digam nas pesquisas que vão votar nele de novo. Mas não vão não, é só ter paciência que já aparece uma novidade grande aí. Deputado, governador, ministro, eu vou tirar tudo isso, chamar só de Ciro, Paulo. Pedir licença para também dizer que já está conosco na nossa bancada
Elvis César, grande liderança aqui da nossa região, e é de Santana do Parnaíba, faz parte, inclusive, do consórcio. Nós estávamos agora há pouco aqui com o meu amigo, meu irmão Jorge Lapas, que é o CEO lá do COS, representando o prefeito Rogério Lins, que é o presidente desse consórcio. Seja muito bem-vindo também, Elvis, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Deixa eu só botar uma palhinha na apresentação. Olha aí para São Paulo, presta atenção nesse jovem. Isso é um talento absolutamente especial que eu achei aí na luta de construir uma mudança para o Brasil. E a mudança passa por São Paulo. Elvis César. E saiu com 90 e poucos %. Diferente daquele outro que foi para a reeleição e tomou uma trolha que pegou só 15%. Mas isso a gente fala outra hora. Eu que agradeço estar aqui no Fala Verdade, na cidade de Osasco e toda a região metropolitana oeste. É um prazer, uma felicidade estar aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos sua presença aqui, Elvis. Olha, hoje cumprimentei seu pai, tá, a saúde perfeita, tá boa. Graças Deu a um Deus. susto, né, na família, mas logo, logo ele vai estar aqui também, queremos entrevistar ele, viu? Tá bom? Muito obrigado. Na medida do possível, nós hoje vamos aparecer o mínimo, viu, Nilson, para dar espaço para a gente ouvir, as falas verdades, né? Tem muita gente participando do Brasil inteiro, muitas perguntas chegando pelo WhatsApp. Eu vou passar aqui no cantinho pro Ciro, e aí ele vai respondendo aquele achar interessante e registrando também participação do Brasil inteiro aqui pela Com Brasil, no canal, pelo canal 28 da Sky, Oi Vivo, GVT, gente mandando suas perguntas. Agora há pouco aqui, qual a proposta para o Brasil? Sou Sertão. Ciro, qual a proposta para o Brasil voltar a gerar emprego? Segundo o Lula, empreendedorismo é uma saída, mas como conseguir financiamentos, clientes, concorrer com os grandes? Paulo, esse deve ser o centro do debate. Esse negócio de deixar os políticos tomarem conta, Chico, Maria contra Manel, isso não vai resolver problema nenhum. Precisa entender como é que emprego surge. Eu quase que eu vou falar aqui uma bobagem, mas que o Lula, por exemplo, parece que desaprendeu. Logo ele, que vem de ter sido um trabalhador na indústria. Ele nasce como líder sindical, um trabalhador na indústria. Então só existe emprego se a economia crescer acima dos ganhos de produtividade. O que é ganho de produtividade? É a troca de gente por máquina. Então estou em Ribeirão Preto, há 20 anos atrás, tinha 76 boia fria com facão na mão, cortando cana para botar em cima do caminhão. Vem uma colheitadeira, acabou 76 empregos, isso não volta mais. Ou eu boto a economia para crescer acima desses ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, ou esqueço emprego. Depois a economia só cresce se, além de cobrir os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, eu der um sinal para os jovens, que numa conta de 2 milhões por ano no Brasil ainda chegam ao mercado de trabalho, procurando uma oportunidade com gravíssimos problemas de qualificação. Então, de novo, você tem que achar um nível de crescimento que cubra o ganho das máquinas, que cubra a chegada dos jovens ao mercado de trabalho. No caso brasileiro, para quem tem profundidade e experiência, nós precisamos crescer 5% a economia por ano para cobrir isso e começar a atacar o estoque de quase 12 milhões de desempregados abertos, mais 4 milhões de pessoas que procuraram emprego e desistiram, que o IBGE tira da estatística de desemprego e bota na estatística do desalento. Mas é gente que precisa comer, que precisa pagar o aluguel, precisa pagar a prestação, enfim, precisa se transportar até para procurar emprego. Ou então, 12 milhões, com 16 milhões de desempregados. E quando você olhar o tipo de emprego que o IBGE está anunciando que existe no Brasil, crescentemente é um emprego colhido na informalidade mais selvagem da história. E o que é informalidade? Para a gente tratar isso com clareza, senão, se não conhecer a doença, não vai ter remédio. O debate é para isso, para a gente conhecer a doença e acertar o remédio. Com a nossa inteligência, todo mundo tentando ajudar, não com lambança, ideologia, ódio. Isso aí não vai botar o Brasil para frente nem resolver o problema de ninguém. Pois bem, o que é a informalidade? Hoje é uma jornada semanal entre 60 e 70 horas. Olha o que eu estou falando, a jornada legal no Brasil é 44 horas. Nós estamos empurrando quase 45 milhões de brasileiros para trabalhar entre 60 e 70 horas semanais, sem nem sequer o descanso remunerado para ir ao templo, para ir à igreja. Não tem férias, não tem 13º salário, porque não tem direito a nada. E pior, mais grave de tudo, estamos produzindo 50 milhões de brasileiros daqui 15 anos, quando chegar a velhice e a incapacidade de trabalhar, sem nenhuma cobertura previdenciária.
Quando estourar isso lá na frente, não tem mais solução. Ou a gente pensa nisso agora, para prevenir isso. Então, de novo, crescer é a chave para gerar emprego. Com essas proporções aí. O fluxo, 5%, e que o que a gente crescer a mais, a gente abate o estoque de desemprego e de informalidade. Ora, irmão, faz 11 anos que o Brasil cresce zero. Pela primeira vez em 120 anos, faz 11 anos que o Brasil cresce zero, pela primeira vez na história. Essa assim, como assim 11 anos? Exatamente, nós estamos em 2022, desconta 22, pega 21 até 2010, são 11 anos. E aqui a gente vai para a política. Quem é que mandava no Brasil em 2010? Era o Bolsonaro? Vamos botar a culpa no Bolsonaro, esculhambar o Bolsonaro, jogar bosta no Bolsonaro, que nem a música do Chico Buarque, é a música do Chico Buarque falando da Geni. Não, o Bolsonaro tem agravado, tem revelado uma grave incompetência para resolver isso, mas quem produziu isso foi o colapso do PT, em cima de um modelo econômico que só dá lucro e privilégio para um único setor da economia, que é o setor financeiro. Então, como é que a gente desmonta essa bomba? Voltar a crescer. Como é que cresce? Bom, tem algumas coisas de longo prazo, mas dizia o Lord Keynes que no longo prazo todos estaremos mortos. Então eu preciso propor algumas coisas no curto prazo. Então vamos lá, eu tenho 4 providências para tomar imediatamente no Brasil. O Bolsonaro devia tomar agora. Primeiro, reestruturar o crédito das famílias que está colapsado. Nesse momento, Paulo, o Brasil tem 78% das famílias superendividadas, é o maior nível de endividamento das famílias brasileiras de todos os tempos. E como o juro está selvagemente crescendo, a inadimplência está explodindo. 65 milhões de pessoas estão nos ouvindo agora, estão humilhados com o nome do SPC, cada um se sentindo a pior mulher, o pior homem, como se fosse culpa da pessoa. Aliás, eu me lembro bem, tinha uma proposta sua que foi falada aqui. Agora é mais dramaticamente verdadeiro. Do SPC. Por quê? Porque será que 70 milhões dos brasileiros viraram desonestos? Viraram, sabe, enganador do crediário? Não é verdade. O problema é que o Brasil explodiu a renda, implodiu o emprego, implodiu os juros, e aí a população não dá conta. O povo está tendo que escolher hoje, concretamente, com a inflação de volta, pior poder de compra do salário mínimo, o povo está tendo que escolher entre pagar a conta da luz ou pagar a conta da comida. Precariamente. Então, repare, por que a gente tem que fazer uma política pública para isso? Porque, de novo, a economia só cresce se houver uma expansão do consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Eu com a sua permissão, eu vou trazer um pouco mais para a capela, claro. Porque no estado de São Paulo, que será, se o povo assim o quiser, governado pelo Elvis, e o Elvis tem um programa de empreendedorismo. Fez isso lá em Santana do Parnaíba, mostrou que dá certo. Eu ouvi, assisti várias entrevistas suas, inclusive a do Pânico, foi sensacional, com muito humor, mas onde você fala do empreendedorismo, que você já mostrou que dá certo, né? Porque o empreendedorismo não é só para os grandes. Muitos desses informais também sobreviveram durante a pandemia porque venderam a sua coxinha, o povo brasileiro é trabalhador. Qual a receita? Aí eu vou para a pergunta, Elvis. No estado onde nós temos, no Brasil, parece-me que tem 20 e poucas empresas unicórnios, empresas de mais de $1 bilhão. Aqui na nossa região, só na nossa região tem 6. Então, um quarto dos unicórnios estão por aqui. Como é que nós vamos equacionar essa falta de mão de obra qualificada com essas grandes empresas? Nós temos programas hoje nós temos programas, e qual a proposta dos senhores para que isso não seja mais uma realidade? Paulo, aqui no estado de São Paulo, ele precisa puxar a fila. Ele precisa fazer a retomada econômica muito rápido, que é como o Ciro diz, se São Paulo não retoma, o Brasil não retoma. Então a gente precisa compreender o seguinte: em primeiro lugar, São Paulo passa com 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação. O estado de São Paulo, 54 bilhões excedendo de arrecadação. E o crédito no Banco do Povo e no Desenvolve SP mitigado, mínimo. E aí você, aqui, uma empresa de TV como essa, não tem crédito. A boleira não tem crédito. A manicure não tem crédito. A oficina não tem crédito. O borracheiro não tem crédito. Os restaurantes
Nós perdemos aqui, só nessa região oeste aqui, centenas de restaurantes quebraram. E as pessoas perderam todo o crédito. E essas pessoas, numa faixa, o Ciro fala muito bem isso, o Ciro nos dá aula de empreendedorismo, quando ele fala que 70% a 80% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. E essas empresas menores, elas são dependentes de um resgate econômico pós-pandemia, que o Estado, mesmo com muito dinheiro, na hora de fechar, fechou. Fechou com motivo para salvar vidas. E na hora de restabelecer, não restabeleceu com toda a energia que poderia. Então o crédito é a falha mais drástica da retomada econômica de São Paulo. Esse é o ponto número 1, porque você quebrou, não teve auxílio de crédito, você dobrou, demitiu, não teve como, você tem rescisões trabalhistas e não teve crédito, enfim, uma série de coisas. Ponto número 2. Nós temos em São Paulo um pedágio extremamente agressivo. O valor da tarifa de pedágio é inconcebível hoje no estado de São Paulo. Não pode. Você pega o eixo Castelo Branco, 10 anos sem investimentos, Osasco crescendo, sem R$1 de investimento do estado. Por trás disso, né? Exatamente, com escândalo a respeito da CCR, com o governo, enfim. O que acontece? A gente precisa verificar que se Osasco cresce tanto e a região metropolitana também, sem investimento, imagine com investimento. E aí você pega uma cerca, que são os pedágios. Outro ponto, uma falta de capacitação com o que voga para a tecnologia, que é o nosso celeiro aqui da região oeste. Não temos capacitação em conhecimento específico. O que em Parnaíba eu fiz. Nós estamos propondo uma cidade de programadores. E assim você vai ter a mão de obra que falta no mundo, aqui em São Paulo, gerando emprego e uma mão de obra que agrega valor ao salário. Ou seja, o jovem já sai ganhando R$3.000, R$2.500. Rapidamente, em 2 anos, ele ganha R$5.000, R$7.000. E é assim que nós vamos fazer essa retomada econômica, com investimento também na industrialização. Que aí o Ciro tem uma tese que é imbatível. Não, veja, os quatro motores que estão enguiçados explicam por que o Brasil parou de crescer há uma década. Primeiro, o consumo das famílias estrangulado, porque despencou o nível de emprego, despencou a renda, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos, e o crédito colapsou. Emprego e renda vem depois que cresce. Sim. Portanto, eu preciso fazer, não é, para ser agradável para ninguém, eu preciso fazer uma política pública que, deixa eu dizer para você, os bancos debocham disso, porque eles ganham uma fortuna nesse fluxo inchado de dívida com juros sobre juros, multa, taxa de permanência, que o povo não tem nem direito, toma dinheiro emprestado, faz um crediário de R$400, paga 150, quando vai ver está devendo 1.000. Isso é o fato no Brasil. Pois lá no Ceará, todo mês a gente ajuda o povo a dar desconto de até 90%. Quem estiver duvidando, entra no Google, vê lá, leilão do Serasa, desconto, 90%. Só que o povo não tem dinheiro para pagar os 10%. O que é que a gente pode fazer? Pega o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e refinancia, ganhando dinheiro. Não é para dar dinheiro para ninguém, não, mas só que eu vou tirar o juro de 300%, que é um crime, e vou cobrar 15%, que já é muita grana para o banco ganhar. Segundo movimento, as empresas, a mesma coisa. 6 milhões de empresas no Brasil, a gente não pode falar em novas empresas, se as empresas que nós temos hoje estão fechando, morrendo que nem mosca nessas coisas de fritar mosca na churrascaria de beira de estrada. Sabe, 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, irmão. 6 milhões. Porque todo mundo virou agora mal pagador, não é o juro que é impagável, não tem lucro que remunere, sabe, uma taxa de juros de 200%, 300%, que é o juro hoje no crédito pessoal no Brasil. Então tem aí o lastro nas reservas cambiais, eu tenho a ideia de fazer um fundo e trocar dívida interna em real e em juro brasileiro por dívida externa, certo? Em dólar, porque o dólar já está num valor muito alto, dali só pode descer, com um governo como o meu, mas agora o camarada vai ter um prazo para se livrar desse estrangulamento e poder voltar a abrir as portas, a reinvestir, etc, etc. Esses são os 2 primeiros movimentos. O terceiro é o investimento público. Em tempos de depressão econômica, isso o mundo inteiro, o Juan Weiss, Keynes, o Franklin Delano Roosevelt, o Plano Marshall na Segunda Guerra Mundial, o Elvis gosta sempre de lembrar que nós estamos num pós-guerra. A pandemia, do seu ponto de vista estrutural, foi uma guerra extensa para a humanidade e para nós brasileiros. Portanto, é claramente necessária uma política, não é, de investimento público. Aí quando você vai olhar o investimento público brasileiro,
O orçamento, Paulo, são 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Nós precisamos ajudar o povo a compreender isso. O Brasil cobra muito imposto, etc, etc. Pois bem, o orçamento é 4 trilhões e 800 bilhões, um dos maiores orçamentos do mundo. Sabe o que é que sobra para investimento? Esse ano, o pior da história, 25 bilhões, de 4 trilhões. E o resto? 3 trilhões é juro, rolagem de dívida e amortização, que leva uma parte do leão toda, porque esse é o modelo econômico que vige no Brasil ao longo dos últimos 26 anos. Eu acabo com essa brincadeira. Acabo com essa brincadeira. Por isso eles querem viver o Satanás e não querem me ver chegar ao poder no Brasil, porque eu acabo com isso, mas não é brigando com ninguém. Sabe, o sistema financeiro brasileiro concentra 85% das transações financeiras na mão de apenas 5 bancos. Basta eu chegar lá, no primeiro dia, 2 desses 5 bancos saem da brincadeira, do combinemos, e vão passar a competir. Quando os bancos competem, o que eles vão fazer? Baixar o juro e baixar as tarifas. E o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão nesse jogo. Por quê? Porque o presidente do Banco do Brasil e da Caixa vem do mercado financeiro e vão voltar para ele. Desde o Lula, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, é tudo a mesma coisa. Falam muito diferente, são pessoas diferentes, mas o que está mandando no Brasil é esse modelo. Então o investimento público tem que mudar. Para isso eu preciso fazer uma prioridade. Qual é a prioridade? Já mapeei 14 mil obras públicas paradas. Qual é a característica dessas obras públicas? Já foram licenciadas, que demoram uma fábula no Brasil, que tem que mudar. Já foram licitadas, que demoram uma pancada de burocracia, de confusão e tal. Já está tudo feito e tal. E que estão aí a meio caminho, se acabando e tal. E que são obras que podem contratar mão de obra com baixo nível de qualificação, enquanto a gente faz uma revolução na capacitação, porque a Constituição Civil permite isso. Ela não importa insumo do estrangeiro e contrata pessoas da própria comunidade para fazer ali, tendo um bom mestre, um bom pedreiro, as tarefas auxiliares são feitas. A Constituição Civil tem esse poder de resposta com a rapidez e a urgência que nós precisamos. De onde é que vai vir o dinheiro? Talvez seja a única diferença, não é, mais palpável que uma pessoa que não me conhece ainda pode fazer em comparação com os meus adversários. Em toda proposta minha, eu trago uma proposta de onde é que vem o dinheiro. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu virarei mais um mentiroso. E veja o que aconteceu no Brasil. O Collor foi cassado, o Fernando Henrique nunca mais ganhou a eleição nacional, nem o PSDB, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer foi bater na cadeia e o Bolsonaro está desmoralizado. Será que é por acaso? Não, é por isso, porque mente para o povo, simplifica as coisas, não discute. Agora tem uma inacreditável entrevista do Lula dizendo que não, no Brasil é assim, primeiro me elege e depois eu digo o que eu vou fazer. Ou seja, inverteu a lógica do compromisso, do contrato do representante com o representado, é dizer, meu irmão, me dê seu voto, porque eu quero lhe representar fazendo isso, isso e isso. Eu dou o meu voto, não é pelos meus belos olhos, eu dou o voto porque eu concordo com as suas ideias. Então lá vou eu. No Brasil hoje, 350 bilhões de reais por ano é a renúncia fiscal. Renúncia fiscal não é sonegação, é aquilo que o camarada deve, mas o governo faz um favor e perdoa, não cobra. Então vou dar um exemplo para vocês, para não cansar muito o seu telespectador, mas só para dizer de onde é que vem o dinheiro. Eu acho 70 bilhões aí se eu cortar só 20%. Acabou o déficit nesse passo. Você vê como as coisas tecnicamente não são difíceis no Brasil. A dificuldade é política. Sim. Então veja, na cesta básica, o lobby, a corrupção, meteram salmão, queijo suíço, filé mignon, coisa que o povo só vê na novela da Globo. Pois bem, a dispensa de imposto desses lobbies aí, importadores inclusive, dá 8 bilhões de reais por ano, irmão. Com 8 bilhões, só para as pessoas terem uma noção, eu boto 1 milhão de crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral top, permitindo que os pais possam ir para a batalha da vida, deixando o filho bem alimentado, bem cuidado, com boa higiene, com socialização, com carinho, etc, etc. Para dar o exemplo, eu estou dando aqui exemplo disso aqui, mas são 70 bilhões. Eu proponho cobrar um tributo sobre grandes fortunas, mas não é nada exorbitante, é 0,5%. 0,5%, ou seja, a metade de 1%, ou seja, 50 centavos a cada 100 reais de riqueza, apenas daquelas fortunas acima de 20 milhões de reais. Só para vocês terem ideia, sabe quantos brasileiros eu alcanço? 58 mil. Nós somos 210 milhões de habitantes. Eu atingo com esse meu imposto 58 mil. Tamanha a selvageria da concentração de renda no Brasil. Sabe quanto eu arrecado? 70 bi. Se eu estou dizendo que está sobrando 25, eu já botei 140 na mesa.
E aí eu posso dizer de onde é que vem o dinheiro para fazer a reanimação da economia, emprego, renda, para que a gente volte a crescer 5%, ganhe das máquinas, ganhe da chegada da juventude e o país então possa aspirar a um novo projeto de desenvolvimento. Porque o quarto movimento... Faltou o quarto movimento. O quarto movimento é um processo de interrupção da destruição das indústrias. Só em São Paulo, o Brasil assistiu nos últimos, de mantê-lo da Dilma para cá, fechar 17 mil indústrias. Só em São Paulo, aqui na região de vocês, 17 mil indústrias fechou. Representa quantos empregados isso? Olha, desgraçadamente, uma grande indústria dessa emprega 200 pessoas. Mas tem indústria, por exemplo, a LG, que fechou semana passada em São Paulo, botou 1.000 irmãos nossos na rua. 1.000. Por que ela está fechando? Mas Ciro, tem o mercado. Qual a receita? Porque tem aí, o chinês está com todos os produtos. Qual a receita para nós? Pois deixa eu lhe dizer aqui, vamos responder com a experiência dos outros. Se a gente não quiser aprender a boa ciência, vamos responder com a ciência dos outros. Eu já era taludo e me entendia por gente. Em 1980, eu já me dava a estudar, meu primeiro mandato, eu tinha 25 anos, fui eleito em 82 deputado estadual. Pois bem, naquela data, irmão, em 80, que é ontem, a indústria brasileira era 6 vezes a indústria da China. 6 vezes a indústria da China, a indústria brasileira. A participação do Brasil no comércio mundial era 1% e o da China 1%. Só que nós tínhamos 150 milhões de habitantes e a China já tinha 800 milhões de habitantes. Irmão, hoje a China é 16 vezes a indústria brasileira e a China tem quase 18% do comércio do mundo e o Brasil está atolado no mesmo 1%. Ô, irmão, espera um pouquinho, o que aconteceu? O que aconteceu é que a política brasileira virou essa coisa de Fernando Henrique e Lula, demagogia, conversa fiada, falta de debate sério, e aprenderam uma coisa, qual é? Mexer na taxa de juros para agradar os grandes barões, e quando a taxa de juros vai muito para cima, a nossa moeda se valoriza artificialmente na frente do dólar. Aí está a explicação. Juro alto demais e dólar barato demais durante esses 30 anos, destruíram a indústria nacional brasileira. Mas fizeram a farra de meia dúzia de especuladores financeiros, que estão no governo. Olha, irmãos, isso aqui dava cadeia em qualquer país sério do mundo, mas o ministro da economia do Lula, o Meirelles, guardava o patrimônio dele num paraíso fiscal. Só no Brasil, e o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, guarda o dele, a fortuna dele, num paraíso fiscal. Significa o seguinte, que aqui está todo mundo se esfolando, pagando juro, pagando imposto, pagando risco cambial, e as autoridades encarregadas de administrar a saúde da nossa moeda, a inflação, a taxa de juro e a taxa de câmbio, o nome dele guardado no paraíso fiscal para não pagar imposto. Se não mudar a política, e eu estou dizendo o Lula, o Meirelles guardava o dele, na fortuna dele declarada na Receita Federal. Ministro, a sua assessoria disse que tem que te liberar daqui a pouquinho. Não, liberar daqui 3 minutos. Não, vamos ficar mais um porque dá para a gente conversar mais e vai ser um prazer. Mas eu queria passar pro Elvis, entender um pouco, Elvis. Santana do Parnaíba, eu vou usar a cidade como exemplo, porque quem já fez sabe fazer. Teve por um bom tempo como a cidade mais segura do estado de São Paulo. Tem dinheiro no estado para poder fazer um estado seguro também? Excelente pergunta. O estado de São Paulo passou com 54 bilhões de excesso de arrecadação. A estruturação de São Paulo, ela passa por uma situação bem clara. Nós precisamos revitalizar as forças policiais, com a contratação de novos policiais militares, com socorro à Polícia Civil. A Polícia Civil está precarizada no estado de São Paulo há anos. E nós não temos sequer escrivães, não temos investigadores. Os delegados, as delegadas são verdadeiros heróis, heroínas no estado de São Paulo, na Polícia Civil. Sem contar os prefeitos que subsidiam a Polícia Civil para que ela exista. Subsidiam como? Carro, combustível, funcionário, computadores, enfim, todos esses mecanismos. A Polícia Militar há um déficit significativo. Ou seja, a falta de policiais militares é constante. Como o senhor bem salientou nisso, a reposição se dá apenas pelos que saem. E a necessidade, que é o aumento da corporação, da tropa, não ocorre. Mas tem mais que isso. Além disso, tem o salário. Nós precisamos falar com os policiais de forma concreta, precisa e, sobretudo,
com honestidade. Porque precisamos ter um diagnóstico e um processo de revisão do salário dos policiais, para que a polícia, para que o salário dos policiais sejam atraentes e possam permanecer com a tropa, porque há uma troca de policiais constante também na tropa, um treinamento e uma perda para uma nova atividade, e isso também é maléfico. Somada a tudo isso, a questão de emprego e aumento da miséria, a miséria tem crescido de forma avassaladora em São Paulo, e não há nenhuma estratégia para cuidar das pessoas em situação de rua ou outra das periferias. Você que nos ouve, que é da periferia, que está 1 ano, 2, sem conseguir ser recolocado no mercado de trabalho. Aqui em Osasco, por exemplo, tem muitas pessoas assim. A região metropolitana de São Paulo tem um diagnóstico que mostra precisamente que milhões de pessoas não conseguem ser recolocadas no mercado de trabalho. Isso tem que mudar, e nós faremos isso. Faremos um projeto social que recupera 200 mil pessoas já no mercado de trabalho nos primeiros 90 dias. Nós vamos fazer com que a juventude tenha o primeiro emprego. Nilson, Paulo, isso é possível. Eu fiz isso em Santana de Parnaíba. Eu recuperei essa situação. E em Santana, nós fizemos mais. Nós fizemos um investimento sobrenatural na guarda municipal, com salário, com estrutura, com armamento. Haja vista, hoje, então, houve um avanço. Com a nova gestão, é a única guarda do Brasil com fuzil, com pistola 9mm, então é uma guarda preparada, e isso também o Estado precisa. Enquanto governador, eu quero apoiar os prefeitos com investimento na guarda municipal, e essa união de esforços vai dar resultado, que é emprego, oportunidade para combate à miséria, aumento da autoestima, emprego, primeiro emprego para a juventude, fortalecimento e equipamento da Polícia Civil, que está sucateada, precarizada, desrespeitada a Polícia Civil, novos efetivos para policiais e, sobretudo, a busca por um salário justo e melhor. Antes de passar para o Nilson também, que eu estou... a gente fica tão ansioso de fazer as perguntas, né, quando vem uma oportunidade dessa, mas também pedir para o Elvis divulgar. Ele tem um programa de muito sucesso na nossa parceira aqui de Osasco, né, que é o Brasil que Faz, né? Falar um pouco do programa, das redes sociais. Fica à vontade, por favor. Vai ser o merchan, hein? Vamos lá. Obrigado, Paulo. Obrigado, Nilson. Então, eu tenho um programa de empreendedorismo, porque lá em Santana de Parnaíba nós fizemos, presidente Ciro, as maiores feiras públicas de empreendedorismo do Brasil. Nós fizemos feira de empregos e negócios com 1.400 empresas, sem elas pagarem R$1. Agora, no final de semana passado, teve a maior feira pública de beleza, Parnaíba Beauty. Mais de 150 empresas sem pagarem nenhum real. Ou seja, o estímulo do empreendedorismo, o resgate do empreendedor, do empresário, do MEI, do microempreendedor individual, gera empregos, movimenta a economia e faz acelerar os negócios. E com base nisso tudo, nós montamos um projeto de um programa de empreendedorismo que tem impactado o Brasil, que se chama Brasil que Faz, que é um programa que foi feito, que foi sonhado para que você, justamente, nunca desista dos seus sonhos. Às 11h45, todos os domingos, na Rede TV. Legal. Valeu, Nilson. Nós temos poucos minutos aí, deram mais 10 minutos aí. Nós vamos daqui a Barueri. Eu sei que o senhor tem um né? compromisso sério lá em Barueri. Sim. Abraçar algumas pessoas, muitas pessoas, quer dizer. Algumas, não, muitas pessoas lá em Barueri. Eu queria que o senhor falasse do agronegócio, né? Como que o senhor acha que pode melhorar mais aí? O agronegócio brasileiro pode ser melhorado dramaticamente se nós estudarmos as perdas que o agronegócio tem. Apesar de tudo, é um agronegócio extraordinário. Mas quais são as perdas mais graves? É inacreditável o que eu digo para você. Quase metade dos custos de produção da agropecuária mais extraordinária do planeta Terra são importados do estrangeiro. Aí, quando a taxa de câmbio está boa, eles ganham porque exportam bem, mas perdem a substância dessa renda porque o custo dos insumos dolarizado cobra deles de volta.
Então agora tem um exemplo prático do que eu estou tentando falar há 20 anos. Destruíram a indústria nacional brasileira e o Brasil alimenta a ilusão de que vai importar do estrangeiro as coisas. E essa conta ela não fecha. Então agora explodiu a guerra da Rússia com a Ucrânia e lamentavelmente está aí meu argumento sendo sentido na pele pelos empreendedores rurais brasileiros. O preço do fertilizante, os adubos. O Brasil importa 80% dos adubos que usa do estrangeiro. Na nossa natureza estão todos os nitratos, os todos fosfatos. Está tudo aqui em grande volume, mapeados, todo mundo já sabe onde está e tal. Pois bem, nós estamos importando. Aí explode uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós somos os maiores importadores do mundo, no caso aqui das Américas, não é, do insumo. Não vem da Rússia ou está vindo ali com essa coisa, explodiu de preço. Então o preço lá fora está bom para a soja nesse momento, tá, mas o custo do insumo explodiu quase mais vezes do que isso. Então ele é como uma espécie de um pau de sebo, sobe, mas escorrega. Claro que o acumulado ainda é muito bom, mas esse acumulado ainda é muito bom e pode melhorar muito se nós entendermos algumas questões que estão postas hoje e que eles não estão acordados. Os mais modernos estão, São Paulo é mais moderno e portanto tem, mas aí na fronteira agrícola brasileira, no norte, no centro-oeste, é preciso acordar por o que está acontecendo lá fora. Hoje, seja por real argumento de proteção à questão ambiental, mudanças climáticas, etc., que viram um assunto real na humanidade, mas os europeus, especialmente, estão usando isso como um pretexto neoprotecionista. E há um risco imenso da produção brasileira começar a perder mercado, como já começamos. A China, de tantas inabilidades do Bolsonaro, já trocou, caladinha, já trocou o Brasil pela Argentina como principal parceiro na América do Sul. Nós éramos há 25 anos o principal parceiro da China, de tanto o Bolsonaro fazer bobagem, a China já botou para a Argentina. A China está num conflito com os Estados Unidos e a base desse conflito é a disputa de propriedade intelectual e de espaço industrial. Pois bem, para quebrar a sociedade americana, os chineses estão fazendo acordo com o mundo rural americano, que é o mais competidor nosso. Nosso maior concorrente no mundo é a América do Norte. Credenciaram 23 frigoríficos americanos recentemente e todas essas encomendas que serão feitas doravante nos Estados Unidos vão perder encomenda do Brasil. E o pretexto quase sempre é a insustentabilidade, porque estão matando o índio, porque estão desmatando a Amazônia. Ou a gente abre o olho para isso, e o mais é aquilo que a gente conhece. O crédito do volume certo e na hora aprazada, que está ameaçado porque eles acabaram com a TJLP, a inflação estourou e eles estão aumentando a Selic de uma forma absolutamente selvagem e agora não tem mais o subsídio automático para o crédito rural. Só para você ver, eu estive na AgriShow agora para dizer concretamente, aquela feira extraordinária, talvez a Alemanha rivalize com uma das melhores feiras do mundo, aqui aquela que se faz em Ribeirão Preto, e a operação média de financiamento de uma máquina para o agricultor custa 18%. E a agricultura não remunera 18%, percebe? Então, se o lucro da atividade é menor do que o juro para o banco, colapsou. E aí 70% das operações na AgriShow foi capital próprio. Eu gostaria de agradecer a presença do Elvio César aqui, tá certo? Do Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República. Não dá para terminar ainda não, Nilson. Tem mais 5 minutinhos ainda, o presidente pode, o Ciro ainda pode ficar. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que não dá. Vamos lá. Tem uma pergunta que não dá. Eu que agradeço. Eu lamento porque assim, aumentou muito a curiosidade sobre a minha proposta, aumentou muito, eu fico feliz com isso, mas eu peço perdão ali a gente querida de Barueri, né? Eu chego já e nós vamos concluir. Tem gente do Brasil inteiro aqui mandando um monte de pergunta aqui pelo YouTube, pelo chat, mas tem uma pergunta que é básica e talvez até um pouco de falta de reconhecimento da história por parte do povo. Você foi um dos articuladores, se não o principal articulador do Plano Real, que deu estabilidade para o Brasil. Nós hoje, estabilidade econômica para o Brasil, nós hoje temos aí uma carga tributária, Ciro, praticamente de 40 e poucos por cento do PIB, a gente paga imposto. Quer dizer que é a mesma coisa a gente trabalhar de janeiro até meados de maio aí para pagar imposto pro governo. Numa realidade de um governo, você sabe fazer, economista, já fez no real, quais os caminhos seria um imposto único? Quais os caminhos para baixar, tirar esse peso do Estado das costas de quem produz? A gente só acha a solução dos problemas, Paulo, se a gente entender o problema. Esse é o grande defeito dos políticos brasileiros,
que volta a dizer, o Lula acabou de dizer a mesma coisa, então vote em mim que eu vou fazer, depois eu digo o que eu vou fazer. Não pode ser assim. O nosso contrato, meu com o povo, tem que ser o que é que eu penso em fazer e você se concorda comigo ou não. Então veja, eu fui ministro da Fazenda do Brasil, ajudei a fazer o Plano Real, eu sei administrar a economia brasileira, conheço todos os seus potenciais, fragilidades, etc., por dever mesmo, eu me dedico a isso há 40 anos. Há 40 anos, governei um estado, fui ministro da Fazenda, fui ministro da Integração Nacional, governei uma capital, fui deputado federal mais votado do país. Eu estou só apresentando aqui meu currículo, não é? Até secretário de saúde eu fui para poder resolver uma crise, não é, na saúde pública e acumulei também muita vivência nessa área. A carga tributária brasileira, quando eu era ministro, era 27% do PIB. 27% do PIB. A dívida pública brasileira era 38% do PIB. 38% do PIB. Você praticamente, com um ano de arrecadação, você quase pagava a dívida toda. E o Brasil tinha ativos privatizáveis, sem muita polêmica, tipo mineração, Vale do Rio Doce, tipo siderurgia, que é uma coisa que, telefonia, não tem muito problema, não tem muita indagação ideológica, você privatizar isso, embora eu respeite a opinião de todo mundo. 100 bilhões de dólares nós tínhamos. Olha o que aconteceu nesse projeto estúpido que está mandando no Brasil até hoje. A carga tributária, que era 27%, virou 33,5% do PIB. Você falou em 40%? 40% é a carga tributária sobre os pobres e a classe média. Porque o Brasil virou paraíso fiscal dos super ricos. Mas na proporção do PIB, já é uma carga tributária muito alta, 33,5% do PIB. O Bolsonaro tomou posse com 32%, aumentou 1% do PIB, tendo prometido, jurado, para os 4 ventos, que não ia aumentar a carga tributária. Está aí, 33% do PIB. Aqueles 100 bilhões de dólares foram torrados. E a dívida pública, que era 38% do PIB, que tinha levado 500 anos, hoje está quase 90% do PIB. É devastador o que essa gente tem feito com o Brasil. E as pessoas acham que esse assunto não tem a ver com a vida, com o dia a dia. Ora, desemprego, carestia, humilhação do SPC, é tudo consequência dessa equação aqui. Então, nós temos que entender o problema tributário junto com o problema do estoque da dívida, que nem você. Você não pode tratar do seu ganho, da sua despesa, separado da sua dívida, das prestações que você tem que pagar. Isso é tudo junto. Com a nação é a mesma coisa. Então, qual é a minha proposta? Parece assim uma coisa impossível de fazer, mas é tecnicamente simples. Diminuir a carga tributária sobre o consumo da população mais pobre. Por exemplo, telefonia celular. Uma cidadã que é diarista em São Paulo, sai de Osasco para cumprir ou sai de Barueri, ou sai de coisa para cumprir uma tarefa em São Paulo, um serviço. Quando ela liga o celular, 40% do custo da conta dela é tributo. E o lucro dividendo empresarial, por exemplo, dos donos do Itaú, não paga nem um centavo a distribuição de lucros e dividendos. A Petrobras distribuiu 102 bilhões de reais ano passado de lucro, esfolando a dona de casa que não dá conta de pagar o gás de cozinha, o taxista, o motorista de aplicativo que não dá conta de pagar a gasolina, né, o motorista de caminhão que está liquidando a sua atividade, porque o diesel passou de qualquer razoabilidade. Pois bem, 102 bilhões sem pagar um centavo de lucro. Então eu tenho que diminuir a carga tributária sobre o pequeno empresário, sobre o consumo popular e aumentar a carga tributária sobre os estratos mais ricos de renda e patrimônio, deixando o investimento livre. Então eu tenho toda uma proposta escrita dizendo de onde é que vem o dinheiro para que eu possa restaurar a capacidade de investimento brasileiro, mas diminuir os impostos, tendo equilíbrio fiscal para fazer honra ao fluxo da dívida. Mas a despesa pública tem que cortar, e a mais grave que eu tenho que cortar ofende os poderosos do Brasil, que é juro. Ou a gente anuncia que vai fazer isso, ou é melhor eleger outro aí para se desmoralizar também. Porque eu anuncio. Eu só vou se for para mudar. Muito obrigado. Minha parte que agradecer a todos, registrar a presença da Mônica Veloso. Eu só quero uma promessa. Mônica Veloso é nossa deputada federal quando a convenção homologar. Ao meu amigo Jorge Lapos, a presença de todos, agradecer a vinda do Elvis, abrir o espaço. Presta atenção, São Paulo, esse menino é um talento, é um grande talento, é um diamante bruto. Se você está queixoso da velha política, procura um político experimentado que já provou que sabe fazer. Quero uma promessa sua. Volto aqui com o maior prazer. Como candidato. Eu volto como presidente da República. Não, o senhor volta como candidato. Eu volto com certeza. Então tá feito. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um abraço para todos, obrigado a vocês. Tchau, gente. Quarta-feira estaremos de volta com Fala a Verdade, eleições 2022. Valeu. Beleza, abraço. Gente, até mais.